Salmo 23, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ore comigo agora. Deus eterno, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu quero, Senhor, nesse momento, me colocar inteiramente à tua disposição. Colocar-me, meu Deus, na tua presença para abençoar a todos os meus irmãos que aqui estão presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando por esse culto online, e todos aqueles que ainda, em algum momento, vão entrar em contato, Senhor, com este conteúdo da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te agradeço, muito obrigado, amém, graças a Deus. Meus queridos, por favor, se assentem e vamos todos estar atentos ao que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. O que eu vou fazer agora é uma afirmação que no primeiro momento vai parecer que não está coerente com muita coisa que nós já falamos, mas depois você vai entender a profundidade da minha afirmação. O que faz a diferença na sua vida não é o quanto você tem de conhecimento de Deus, mas o quanto de Deus você comunga. O que faz a diferença em nossa vida não é a relação que nós temos de maneira conceitual. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre aquilo que é conceitual. O que é conceitual? O que é conceitual, não necessariamente o importante é aquilo que se expressa, mas o conceito que está por trás. Então você vai encontrar a arte conceitual, você vai encontrar fotografia conceitual, você vai encontrar moda conceitual. E aí quando você olha assim, é uma coisa estranha, esquisita, que está somente na cabeça daquele que de fato está produzindo, mas que é o importante de fato. O que é importante é o conceito por trás daquilo que está sendo expressado. Numa arte conceitual, por exemplo, você pode até delegar a outras pessoas para fazer determinadas coisas. Você coloca ali e aí as pessoas que observam vão dizer: mas isso aqui é arte? É, por quê? Porque o importante não é a coisa em si, é o conceito, apenas o conceito. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, a nossa relação com Deus é uma relação conceitual. É uma relação que, na verdade, parte de nós. Os conceitos que temos, as ideias que expressamos, é a partir de nós e não poucas vezes da nossa própria carne. Por quê? Porque, de fato, é o conceito que eu tenho que é importante e não aquilo que é de fato e de verdade. E isso tem produzido espiritualidades esquisitas, tem produzido uma teologia muito escamoteada, às vezes até estranha. Por quê? Porque na verdade o que as pessoas estão expressando são apenas seus conceitos. O homem acaba fazendo um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Ele constrói a ideia que ele tem de Deus, e a partir da ideia que esta pessoa tem de Deus, e não o que Deus é de verdade, tudo acaba tomando contornos em sua vida. Mas na sua e na minha vida, que professamos fé em Jesus Cristo, o que vai fazer a diferença não é o conceito que eu tenho, mas é aquilo que eu comungo de Deus. É aquilo que faz o meu coração fibrilar. É aquilo que tem de verdade expressão na vida. É aquilo que eu faço real. É aquilo que ganha concretude
não são as minhas ideias, não são os meus conceitos, não são as minhas verdades, é a verdade que vem de Deus, a partir do Cristo vivo de Deus, a partir do que Deus se expressou. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus falou de muitas formas até Jesus Cristo, mas quando chegou Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquilo que ali se manifestou é a expressa imagem de Deus, é o que de Deus se pode conhecer na sua perfeição. Então o que eu preciso entender de verdade de Deus em Cristo Jesus se materializou. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: se não comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, não tereis parte comigo. E ainda em João 6,7 ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso é essa comunhão, é essa unidade, essa expressão de Deus que ganha de fato eco, que ganha lugar, que ganha espaço na minha vida, e que aí eu a vivencio, eu a evidencio, eu coloco no meu dia a dia. Não é algo erudito, não é algo conceitual. A bondade de Deus não é apenas uma ideia, a misericórdia de Deus não é apenas um conceito, é algo que eu vivo no meu dia a dia. Não é aquilo que de fato eu quero que seja, é aquilo que é de verdade. Por isso Jesus disse lá em João 15,7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é a minha ideia, não é eu estar nele, é ele estar em mim. É a ideia que o apóstolo Paulo nos traz em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É essa junção, é esse encontro, é essa fusão, é essa comunhão que faz a diferença em nossa vida. Por isso, mesmo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, fazendo dele Senhor de nossas vidas, o que vai fazer com que tenhamos vitória ou não no dia a dia, na vida prática, é isso que ganha espaço em mim, é isso que tem lugar em mim, e que faz de fato eu me manifestar, e como diz Pedro, evidenciar as virtudes de Deus. E quando você entende isso, e o que eu vou dizer aqui hoje é para te libertar de verdade. De forma alguma é para produzir peso, é para você ter um diagnóstico correto, porque todo tratamento que é perfeito, que dá resultado, ele começa com um bom diagnóstico. Porque o diagnóstico errado produz tratamento errado e não traz resultado, muitas vezes até traz outros problemas, não cura e ainda causa outros problemas. Por isso, o que eu vou te dizer aqui nesta noite, nesta reflexão, é para ser uma orientação de Deus. Eu vou mostrar para você um exame que você pode fazer para que esse diagnóstico seja acertado, para que você entenda. E isso não é para fazer você mais ou menos filho de Deus, não é para dizer se você é salvo
ou se você não é salvo. A salvação é por você, é pela fé em Cristo Jesus, no sacrifício santo feito na cruz do Calvário. Mas às vezes, a ideia que eu tenho desse sacrifício e até mesmo do próprio Evangelho, acaba estando pautado em conceitos equivocados, até mesmo errados, e que não vão produzir o efeito que precisa produzir na vida prática, na vida diária, porque a nossa espiritualidade, ela tem que ser para a vida do cotidiano, não pode fazer parte apenas do nosso imaginário, não pode ser apenas uma utopia, algo que a gente só conhece no campo das ideias. E aí eu vou te dar esse meio de você fazer um diagnóstico. Meu irmão, do que você tem medo? Do que você se receia? Quais são os seus medos? Lembre-se, isso não é para fazer você ter dúvida de sua salvação, é para você entender o nível da sua maturidade, porque a Bíblia diz, 1 João, capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então existe um nível de perfeição no amor, que é Deus, que lança fora todo o medo, que nós não vivemos mais sob a égide, sob o domínio, sob a batuta do medo. As minhas ações, a minha espiritualidade, o que eu faço ou deixo de fazer, não é mais fruto do medo que eu tenho, mas do que Deus produz em mim a partir da compreensão perfeita do seu amor. A falta de medo nessa perspectiva não tem a ver com irresponsabilidade, não tem a ver com falta de cuidado, não tem a ver com falta de previdência ou de ser previdente, não tem a ver com falta de organização, não tem a ver com pessoas afoitas, não tem a ver com pessoas irresponsáveis. Tem a ver com uma vida livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, quando a gente começa a entender esse conceito, essa verdade, não é? Do amor de Deus e de que o amor ele lança fora todo medo, a gente vai começar a perceber que aquilo que a palavra de Deus nos mostra lá, já bem no início da história humana, em Gênesis capítulo 3, você vai observar quais foram as consequências, e se nós olharmos ali, nós vamos ter um mapa muito seguro para entendermos as nossas mazelas, as nossas demandas, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que o Senhor deu uma palavra de orientação para Adão e Eva, e ele não disse, não coma. O que Satanás veio trazer para eles foi essa ideia. O que ele focou foi o que Deus disse para não fazer. Mas a Bíblia diz que Deus deu a ordem, vocês podem comer de todas as árvores. E lá estava também a árvore da vida. A única árvore que você não pode comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, essa ação, esse gesto, vai matar você. Quando a sua vida for pautada pelo bem e pelo mal, e não pelo meu amor,
e não pela minha orientação, você vai sucumbir, você vai cair. E aí, qual foi o processo? Primeiro veio o pecado. Pecado, que é essa desobediência voluntária, pensada, escolhida, decidida contra a orientação de Deus. Depois veio a vergonha, veio a tentativa do homem se cobrir. Depois ele vai em fuga. Depois ele se esconde de fato. Ele faz as suas vestes de figueira, daquilo que ele buscou para si. Nós não sabemos qual é o fruto, e isso não é importante. Tem pessoas que especulam a respeito disso. É a ação deles que provocou de fato a sua queda, mas eles então, daquilo que eles foram buscar para si, de fato para eles se alimentarem fora da orientação de Deus, eles quiseram se cobrir, folhas de árvore, e depois veio o medo. Preste atenção, porque aí está a raiz de todos os problemas que nós enfrentamos. O medo é essa ação que o pecado produz ou produziu em nós. Produz naqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e ainda continua produzindo a partir da vida daqueles que ainda vivem na carne, que ainda são conduzidos pelas orientações que a carne dá à alma. E aí, que muitas vezes nós acabamos tendo os nossos maiores problemas. Porque na nossa espiritualidade, por causa dos nossos conceitos errados, nós vamos achar que podemos fazer alguma coisa de nós mesmos para resolver essas questões. E não poucas vezes nós nos utilizamos até de textos bíblicos para dar respaldo a isso que de fato deveria nascer em Deus e ser produzido pelo Espírito de Deus em nós, mas acaba tendo de fato a ressonância na nossa carne, porque nós queremos segurança para a carne e não para a alma. A segurança que nós estamos em busca não é a segurança que vem de dentro, é a segurança que é produzido fora. É a segurança do dinheiro que eu tenho guardado, da casa que eu estou morando, dos recursos que eu posso amealhar, das amizades que eu consigo angariar, mas não tem a ver com aquilo que está de fato dentro de mim. E aí está o grande problema. O problema dos nossos medos está em que ainda vamos passar pelo vale da sombra da morte. E aí eu gostaria muito que você entendesse isso. É o vale da sombra da morte. Não é a morte. É a sombra da morte. E é isso que provoca os nossos maiores medos. Você já viu como é que a sombra ela se comporta? Quanto mais a luz está declinada, né, mais a sombra se projeta. Mas a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Provérbios 4:18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, qual é o dia perfeito? O dia perfeito é aquele que não pode ficar nem mais escuro e nem mais claro. Quando o sol está a pino ao meio-dia, não tem sombra. Por quê?
porque você tem luz plena, completa. Então, o sol não vai refletir nenhum tipo de sombra. O que nos causa medo, irmãos, é a ignorância. A sombra é a escuridão. A sombra é a noite. A sombra é aquilo que não tem clareza na nossa vida. A sombra é aquilo que a luz reflete em nós, e a partir de nós, a sombra é refletida. E geralmente a sombra, quanto mais distante a luz, ou mais inclinada a luz, maior ela fica. Agora, quando nós temos a perfeita luz, o sol da justiça, que é Jesus Cristo sobre nós, nós não teremos mais sombra, nós teremos a verdade plena, a compreensão correta de todas as verdades de nossa vida, e o amor se aperfeiçoará de tal forma que você não vai viver mais com medo algum. Você vai ter a coragem, você vai ter, meu irmão, a certeza de que, por mais que pareça que algo ruim vai acontecer, é só sombra da morte, porque a morte já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e que crê em mim, nunca morrerá. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quando isso raia perfeito em nossa vida, não tem mais nada. E aqui, irmãos, eu quero caminhar com você. Por quê? Porque junto com o medo, misturado, vem a culpa. E você sabe que um dos problemas mais complexos para você lidar na psicologia é a culpa. A culpa leva jovens a se cortarem. Você já viu isso? Se machucarem, se automutilarem. A culpa leva pessoas a se autodestruírem. A culpa leva pessoas a sabotar as suas relações. Pessoas que os amam, mas eles parecem que têm um prazer mórbido, algo estranho, que vai ferir exatamente as pessoas que os amam. Às vezes é o pai, a mãe, é o marido, é a esposa, são os amigos. Mas sabe o que é isso? É reflexo da culpa. A culpa que produz o medo. E aí a pessoa tenta se autoproteger. E sabe o que acontece? Acontece o que Adão: vi a tua voz, tive medo e me escondi. E ele tenta então resolver os seus medos a partir das suas estratégias. Nós já aprendemos, e você pode acompanhar em nosso canal no YouTube, várias mensagens que falam sobre isso, viver no Espírito, que é esse abandono das estratégias da carne, que a carne produziu a partir, meus irmãos, de todas as demandas da vida, e que impregnou a nossa alma, mas que agora somos convidados a viver uma nova vida em Cristo, a partir do Espírito Santo. E é por que acontece isso? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu a sua salvação. O grande causador desse medo, dessa culpa, que às vezes incomoda a nossa vida, e quase que no subconsciente, não é? A psicanálise usa a expressão inconsciente, mas é num lugar onde você não tem muitas vezes o acesso consciente, é que isso se instala. E sabe o que vai resolver isso? Deus é perfeito. É você saber que você não tem mais nenhuma culpa, que todos os teus pecados foram
levados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que foram chamados pelo seu decreto. Não existe mais condenação nenhuma. Você não precisa ter medo de coisa alguma. É o que diz a Bíblia Sagrada. Por que a gente não entende isso, irmãos? Porque a religião, ela vive tentando nos controlar a partir da culpa. A religião, ela é perita em te fazer sentir culpado para poder te manipular. O Evangelho não faz isso. A palavra de Deus não trabalha com essa manipulação da culpa. O verdadeiro Evangelho vai dizer para você: não há mais condenação para você. Quando você entende o projeto, o plano de salvação, você não tem mais condenação. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque elas não entendem o ato perfeito de Deus, jurídico. Irmãos, quem nos faz justo é Deus, não é uma igreja, não é uma cartilha religiosa, não são normas evangélicas, é Deus. A Bíblia Sagrada, Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é tremendo. E se você não entender isso, você sempre vai pensar que tem alguma coisa contra você. Mas a Bíblia diz que não tem. Quando você, pela fé, preste atenção, pela graça sois salvos por meio da fé. Quando você entende a tão grande salvação, o que Deus fez, a Bíblia diz que Deus pegou todos os nossos pecados. Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus Cristo. Seus pecados do passado, seus pecados do presente, seus pecados do futuro. Agora não há mais condenação para você, não sou eu quem digo, é a Bíblia. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a sentença de Deus, toda a minha culpa, todos os meus pecados, foi colocado nele. E não há mais como Deus, preste atenção. Existe, meus irmãos, na justiça, um termo que nos faz entender bem essa verdade. O termo está em latim e é nebis in idem, ou nebis in idem. O que é esse princípio? O princípio é o seguinte: ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma causa. Se você entender isso é o conceito bíblico. Paulo escreve sobre isso. Então é o seguinte: Deus não vai te julgar duas vezes pelo mesmo pecado. Pecado que está em Cristo Jesus. Não, porque Deus é justo, diz a Bíblia Sagrada. Gosto daquela expressão que o Abraão diz quando ele vai interceder lá por Sodoma, mas que na verdade ele queria salvar o seu sobrinho Ló. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então a justiça é, quando você pela fé crê que todos os seus pecados foram colocados em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, pela fé não tem mais como Deus te condenar, porque Ele é perfeito. Existe aquilo que é
o ato jurídico perfeito e a sentença. E quando o juiz dá a sentença, o processo se extingue. Quando há a sentença final do juiz, está ali, está despachado, publique-se. Não é isso, doutor? Ninguém mais pode voltar lá. Ninguém. Pode ser um outro processo, de outras coisas, mas por aquilo nunca mais. Por quê? Porque se houve uma pena, a pessoa pegou lá, sei lá, 10 anos de prisão, aquela é a sentença. Existem outras questões jurídicas, mas só para você entender. Não há mais como. Irmãos, preste atenção, quando Jesus morreu da cruz do Calvário, todos os teus pecados foram perdoados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus colocou, toda a justiça dele foi satisfeita em Cristo Jesus. Agora, você pode ter a certeza, eu não preciso temer mais nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é o que a palavra de Deus nos fala. E agora, todo medo é infundado. Todo medo que é provocado pelo pecado, por essa insegurança, é totalmente dissipado, porque você tem a consciência, já estou em paz com Deus. Não há nada que eu deva a Deus. Tem alguma coisa a ver comigo? Nada. Nada. Zero. Tem tudo a ver com Cristo. Tem tudo a ver com o amor de Deus. Tem tudo a ver com essa tão grande salvação. E quando você incorpora essa verdade, não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, é verdade para você. Você estufa o peito, não com arrogância, mas com a certeza de que você tem uma nova vida em Cristo, e agora você anda com segurança, de cabeça erguida, sem nada mais do que se envergonhar, porque todas as suas dívidas, todas as suas culpas, todos os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, e agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quem que está entendendo isso? Quem recebe essa palavra? Então se coloque em pé na presença de Deus. Deixa eu orar com você agora. Você não precisa mais ter medo de nada. Todos os medos, de fato, são sombras na sua vida, porque a morte já foi vencida. Já foi vencida por Cristo Jesus. Abra o seu coração e aposse-se dessa verdade, não como conceito, mas como uma realidade na sua vida. Agora, aqui, hoje, Deus eterno Pai, estou colocando todos os meus irmãos e as minhas irmãs na tua presença, que entenderam, meu Deus, essa verdade profunda e libertadora do teu grande amor, dessa demonstração perfeita da justiça de Deus, que fez cair em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, todos os meus pecados e as minhas culpas. Agora, eu não preciso mais viver sob a lei do medo, mas a segurança de que tenho uma nova vida em Ti, e que sou chamado para viver esta nova vida, não por regras religiosas, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, é o meu pedido em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus.